Bahá'í tem cerca de 7 milhões de seguidores. Comumente chamado de fé Bahá'í, ensina o valor de unidade e igualdade a todas as pessoas. Seus seguidores, conhecidos como Bahá'ís, acreditam que Baha'u'lláh, fundador de 1817 a 1892, é o profeta enviado por Deus, semelhante à vinda de Jesus e Maomé. Eles acreditam em um único Deus, entretanto, é ensinado que todas as religiões são manifestações de Deus, através de seus fundadores, Krishna, Abraão, Buda, Moisés, Jesus e Maomé. O fundador declara que a fé Bahá'í inaugura um novo ciclo profético posterior às outras religiões. A fé Bahá'í é a mais jovem das grandes religiões mundiais. A maioria dos seguidores vivem na Ásia, na África e na América Latina. De acordo com algumas estimativas, o Brasil possui 60 mil seguidores. O judaísmo, com 14 milhões de adeptos pelo mundo. O judaísmo, com origem no Oriente Médio, por volta do século 13 a.C., o judaísmo é composto por 3 ramos principais: o judaísmo ortodoxo, o conservador e o reformista. Embora sejam semelhantes, eles divergem em elementos relacionados à interpretação da Bíblia e práticas específicas. Países que têm mais adeptos do judaísmo são Estados Unidos, Israel e França. Com mais de 15 milhões de adeptos pelo mundo, o Espiritismo, base da doutrina, ensina que os espíritos sobrevivem depois da morte e habitam corpos físicos em várias encarnações. A origem é na França, com expansão pelo mundo, partindo da publicação de um livro dos Espíritos de Allan Kardec. No mundo, os países que têm mais adeptos são Cuba, Jamaica e Brasil. O sikhismo tem cerca de 30 milhões de seguidores. É pouco difundido, porém ocupa a 7ª posição entre as 10 maiores religiões do mundo. A fundação desta doutrina monoteísta foi no século XVI, pelo Guru Nanak, com base em seus ensinamentos. Esta religião nasceu na província de Punjab, na Índia, com grande parte dos adeptos vivendo ainda pelo local. No entanto, eles estão distribuídos em várias partes do mundo, sobretudo em países de língua inglesa, como Índia, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Malásia, Bangladesh, Austrália, Itália, Tailândia e Mianmar. As religiões africanas têm cerca de 100 milhões de seguidores. A religião cristã e o islamismo é de longe a maior do continente africano, mas a África possui algumas crenças e práticas tradicionais de seu povo. Elas são diversas e incluem várias religiões étnicas. Nenhum livro rege a crença, mas seus seguidores acreditam em um Criador Supremo. Crenças nos espíritos, veneração dos mortos, uso de magia e da medicina tradicional. Ao todo, as religiões tradicionais africanas estão presentes em 43 países distribuídos pela África e foram estimados em mais de 100 milhões de seguidores. A religião tradicional chinesa tem cerca de 394 milhões de seguidores. Trata-se de um termo utilizado para a descrição de complexa interação entre diversas religiões e tradições filosóficas, com prática na China. Os adeptos juntam credos e práticas de várias doutrinas, como budismo e
taoísmo. Entre as práticas em comum estão a veneração das forças da natureza e dos antepassados, o exorcismo das forças prejudiciais e a crença na ordem racional da natureza, que pode ser influenciado por seres humanos e seus governantes, bem como espíritos e deuses. Os adeptos representam em torno de 6% da população do mundo. Os países com maior proporção de praticantes da religião são Taiwan, China, Hong Kong, Macau, Singapura, Malásia, Coreia do Sul, Vietnã, Filipinas, Indonésia. O budismo com 500 mil adeptos pelo mundo. Essa doutrina tem como base o ensinamento de Buda de 600 a.C., com a procura pela realização plena da natureza humana e a existência de um ciclo contínuo de morte e renascimento. As vidas presentes e passadas são interligadas. O hinduísmo tem cerca de 1 bilhão e 100 milhões de seguidores. O hindu é um dharma indiano com abrangência de seitas e variações monoteístas e politeístas, em ausência de corpo único de escrituras ou doutrinas. Conhecida como a religião mais antiga do mundo, estudiosos consideram o hinduísmo como uma fusão de várias culturas e tradições indianas, com diversas raízes e nenhum fundador. Os hindus são mais de 80% da população da Índia. Isso explica o fato de ser a terceira maior religião do mundo em um país tão populoso. As 10 maiores populações hindus no mundo são na Índia, Nepal, Bangladesh, Indonésia, Paquistão, Sri Lanka, Malásia, Estados Unidos e África do Sul. O islamismo, com 1,8 bilhões de adeptos pelo mundo. O islamismo teve seu início na cidade de Meca, no 7º século. Os fiéis acreditam que o profeta Maomé, que viveu entre 570 a.C. e 632 d.C., é o último profeta enviado por Deus, o Alá, para eles. Os muçulmanos acreditam que o livro sagrado do Alcorão é a palavra literal de Alá, revelada ao profeta ao longo de 23 anos. Países que têm mais adeptos dessa religião é o Paquistão, a Índia e a Indonésia. O cristianismo, com 2,3 bilhões de adeptos. O cristianismo começou há mais de 2.000 anos, com poucos seguidores, até se tornar a religião mais popular do mundo. A fé é baseada na vida e nos ensinamentos de Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, que foi enviado para a terra para salvar a humanidade do inferno. Países que têm mais adeptos pelo mundo. Em primeiro lugar, Estados Unidos, Brasil e Rússia.